Fim da Segunda Guerra Mundial, há necessidade das fábricas que até então também construíam armamento, que foi também o caso da Citroën, também esteve envolvida na construção de armamento, para a Segunda Guerra Mundial, há necessidade de outra vez alavancar a economia e dar mobilidade às pessoas. E então é recuperado esse projeto que tinha ficado até então na gaveta e em 1948 é apresentado o 2 cavalos à semelhança do que é conhecido hoje. Em 1948 é apresentado no Salão de Paris e então até 1990 é construído ininterruptamente e em vários países são montadas fábricas de montagem deste tipo de viaturas. Sofre várias evoluções, começa num 375 cm3 e evolui até uma motorização de 602 cm3 com 29 cavalos de potência. Não muda muito em termos exterior, evolui mais em termos mecânicos e em termos de motorização. Este carro em concreto, o 2 cavalos, tal e qual o vemos, é um carro que começou a ser conhecido depois de apresentado no Salão de Paris, como disse, em 1948. Inclusive há um pormenor, inicialmente chegou a ter uma lista de espera e as pessoas chegaram a esperar por uma viatura destas 5 anos. Portanto, a aceitação começou a ser tão grande, apesar de ser chamado Patinho Feio, quando foi estreado, foi conhecido como Patinho Feio, porque era um carro aparentemente ridículo para os média de então, e feio, daí vem o nome, Patinho Feio. Começou a ganhar reputação pela fiabilidade, pela economia, no fundo, começou a ganhar reputação para o que surgiu, que ele surgiu para as massas, para dar mobilidade ao povo, para ajudar no transporte do dia a dia. Outra das particularidades que este carro tem, quando nos referimos a viaturas do género equiparadas na época, como eram outras marcas, bem populares de então, este carro tem mais uma particularidade. Para além de ter o teto de abrir, que é um carro que acaba de ser cabriolé, descapotável, tem 4 portas, diferencia-se da maior parte dos carros e da quase totalidade dos carros de então, de baixa cilindrada. Concretamente, agora no interior do veículo, mais propriamente dentro do veículo e referente a este modelo em concreto, que é o modelo 1988, o 2CV6 Clube, ele distingue-se por um pormenor a nível de volante, que é um volante monobraço da época, típico da época em quase todas as gamas da Citroën, não só neste modelo, e tem ainda acrescida a particularidade que este carro, o volante a direito, em alinhamento direito, este monobraço é inclinado para o lado esquerdo, sempre inclinado para o lado esquerdo, sempre que o carro esteja alinhado em estrada, em reta, será sempre inclinado para o lado esquerdo. Há mais um pormenor ainda que convém referir, que é o pormenor, e que isto a todos os países tinham, a nível europeu ou não só, cada país tinha os seus tecidos em particular, os tecidos dos bancos, os bancos tinham tecidos em particular, cada país tinha o seu tecido, o seu padrão, os franceses tinham um, os belgas tinham outro, os espanhóis tinham o seu próprio padrão de tecido e nós portugueses não fugimos à regra e temos mais um padrão ou 2 padrões de tecido, porque depois também acabámos por criar em consequência e depois vamos ver posteriormente também noutro modelo que era o Diane, tínhamos o Diane Nazaré que tinha um padrão de tecido distinto deste, embora com o mesmo padrão tinha cores distintas. O 2CV6 Clube tem este padrão que era tipicamente português e só em exclusivo para os modelos portugueses. Há outra particularidade que temos que falar, nomeadamente neste modelo, que são os estofos. Para além da particularidade que tínhamos em ter estofos diferentes em cada país que produziu 2 cavalos, isto agora é um apontamento para quem restaura os veículos e para quem muitas vezes coloca o tecido de forma incorreta. Portanto, isto obedece a colocação semelhante ao que é o original, requer
obedece a um padrão de colocação. Portanto, este xadrez que nós vemos, muitas das vezes há pessoal que restaura, há colecionadores que restauram os carros e não se importam, até se preocupam em arranjar o tecido original, mas depois a colocação dele é aleatória, é conforme o estufador pretender. Portanto, isto obedece a um padrão. Temos aqui um xadrez em que temos esta marca mais larga, e esta marca mais larga, para além de ficar na diagonal a 45 graus, terá a ser sempre inclinado para o centro. Portanto, terá de ser sempre a cair do exterior, da lateral do carro, para o interior. Portanto, isto é necessário e há que ter atenção quando se faz a estufagem ou quando se coloca tecido novo neste veículo. Porque é frequente observarmos situações em que as coisas são feitas de forma aleatória ou como as pessoas entendem em determinada altura. Agora, falando mais propriamente da minha garagem, do conceito que é termos a nossa garagem, não só de viaturas, mas a garagem no conceito de que é podermos consertar os nossos veículos, podemos reparar os nossos veículos, podemos dar uma assistência, uma manutenção constante aos nossos veículos. Podemos falar, inclusive, deste veículo que tem aqui à minha direita, que é um veículo de 1985, que tem uma particularidade, são estes faróis quadrados, que foi uma série que saiu na época, em contraste com os faróis redondos, que tem este vermelho aqui. Durante alguns anos entrou no mercado, mas que rapidamente também saiu porque não tinha o carisma suficiente, nem os mesmos carisma que tinham os faróis redondos e pelo qual o 2 cavalos era conhecido. Este carro aqui é um carro que chegou à minha garagem através de um amigo que acompanha o meu trabalho, a minha coleção, que acompanha os meus veículos e acompanha a forma como eu me dedico a eles e faço a intervenção aqui na minha casa, na minha garagem, na minha oficina, no meu ateliê, costumo dizer mais isso. Um ateliê não é um sítio onde se cria, é um sítio onde se recupera, é um sítio de certa forma onde se transcende o que é a mecânica convencional de uma oficina. Uma oficina é mais um centro de massas e um centro de produção. Tem que fazer contas, tem que ter rentabilidade, tem que ter é o lado económico. Um ateliê é um local onde se cuida dos carros, onde se vai à essência do que é o automóvel em particular e a mecânica em concreto. Este carro chegou aqui à minha casa em sérias dificuldades, por anos de descuido, por anos de mau companheirismo em termos de assistência mecânica, e é dado um momento que este carro, apesar de ser muito resistente mecanicamente, consegue uma grande longevidade mesmo que sofrendo de grandes descuidos, chega um momento que é necessário intervir, é necessário recuperar, é necessário recondicionar, é necessário inclusive introduzir, montar peças novas. E hoje, em particular, este carro, como alguns muito conhecidos, tem a facilidade de ter todas as peças disponíveis. Temos desde o mais pequeno parafuso, a mais pequena anilha, à peça mais difícil do motor, né? Portanto, hoje em dia tudo é produzido e temos um leque enorme de peças, portanto não temos dificuldade em recuperar qualquer tipo de carro com esta mecânica. E este carro está em fase final, na rodagem, foi entrevisto de motor também, foi retificado de motor, caixa, travões, suspensão, portanto é quase que de A a Z em termos mecânicos. E depois há outra particularidade e outra diferença que nos distancia, ou que nos distancia num ateliê ou numa mecânica cuidada em particular, do que são as oficinas convencionais. Isto aqui não é um ataque às oficinas, de forma alguma, mas é a diferença do que é a nossa garagem, do que é a minha garagem ou a garagem
de outro qualquer colecionador de outro modelo ou de outra marca. É que aqui cuidamos em particular e em específico. E então, depois de tudo montado, eu costumo dizer, depois temos uma banda de música, precisamos sentar os músicos, precisamos vesti-los, precisamos pô-los no local certo. Mas depois é preciso ensaiá-la, é preciso ensaiar a banda, é preciso que tudo toque em harmonia, tudo tem que ter uma consequência. O som, temos que fazer o ensaio de som, temos que fazer o ensaio de tudo. Isto transportado para a mecânica, temos que fazer o ensaio mecânico, temos que fazer o ensaio de esforço, temos que fazer os reapertos, os reajustes, temos uma série de quilómetros pela frente e tempo conjugado com isso, e paciência e algumas avarias que nos levam a chegar a um resultado final que é dar à chave, irmos para a estrada e quase que eliminarmos por todos os problemas. Isso é fundamental e isso é uma coisa imprescindível no que é esta visão do que são os ateliês e do que são as nossas oficinas em casa. E agora é o momento de falarmos de uma particularidade dos dois cavalos, nomeadamente isto que ninguém normalmente conhece. Toda a gente sabe perguntar para que este bocado de madeira, para que é que serve isto? Mas os dois cavalos tinham uma particularidade. Não há carros perfeitos e o travão de mão deste carro, digamos que não é um travão de mão que exerce a força suficiente, é uma coisa muito rudimentar, muito simples e, portanto, sempre que a gente colocava o carro numa descida não bastava engrenar a velocidade de marcha atrás ou a primeira, se fosse ao contrário, não é? Se fosse em subida, inclinado de forma diferente. Tínhamos uma coisa muito simples, que é um calço de madeira cortado com o perfil, com o diâmetro do pneu e que a gente colocava lá na roda para servir de travão, para servir de apoio ao travão de mão. Portanto, uma coisa que vinha de origem. E esta peça é original, marcada já pelos anos, pelo desgaste, mas é uma peça que acompanhava o carro quando era vendida em novo e que vinha na mala junto ao pneu suplente. Agora estamos a observar aqui um 2 cavalos capô aberto para mostrarmos o que é o coração do veículo em si e este que é uma das últimas versões, como eu já disse anteriormente. Podemos falar que de algumas particularidades tem este carro, como se vê na frente não existe um radiador de água convencional, este carro não é arrefecido a água, este carro é arrefecido a ar, tem aqui uma turbina na frente que aspira, no fundo faz a aspiração de ar quando trabalha e permite arrefecer o motor através de uns coletores. Coletores esses que têm como apêndice outros coletores que fazem a recolha do ar, que aproveitam no fundo, a solfagem também é feita aproveitando o calor do escape. O calor do escape é aproveitado e isso é o que faz o aquecimento do veículo no inverno quando há necessidade de ar quente para o interior. Existe outra particularidade que é no inverno, quando precisamos, como existem muitos frios, em países muito frios, como era a França, ou outros países nórdicos, foi criado um acessório para a época, uma vez que este carro é arrefecido a ar, para se aquecer o veículo mais rápido, que é uma grelha que é colocada aqui na frente e que reduz o fluxo de ar na entrada no inverno. E grelha essa que eu vou mostrar em particular agora. Portanto, este é mais um dos pormenores que o 2 cavalos tem em particular, uma vez que é um carro arrefecido a ar. Foi criada esta máscara para, no fundo, restringir a entrada de ar quando está mais frio, isto é, quando tem uma temperatura inferior a 10 graus centígrados, porque, aliás, o Citroën tem a particularidade de trazer ali um autocolante no para-brisas, fazia a chamada de atenção para este avental que deve ser colocado a baixas temperaturas. Ele é colocado aqui na frente, esta grelha é preparada para este tipo de avental e para ser colocada sempre que se arranca o carro em frio, sempre que haja temperaturas inferiores a 10 graus. Portanto, como podemos ver, a restrição de ar é diminuída
em 40% para permitir que o carro mantenha uma temperatura constante e que possa trabalhar sem grandes oscilações, portanto ter um trabalhar uniforme a baixas temperaturas. Isto é o que permite esta grelha, é fazer com que o carro tenha sempre uma temperatura estável.